Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 3. Hoje nós vamos ler os versículos 20 e 21, encerrando esse capítulo 3, a exposição desse capítulo nessa manhã de domingo. Caso você esteja sem a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura através dessas TVs aqui da frente. O texto vai ser projetado na mesma versão em que lemos aqui na nossa igreja, a nova versão internacional, conhecida como NVI. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versos 20 e 21, diz assim a Bíblia: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, orar mais uma vez, pedindo que Deus nos fale ao coração nessa manhã. Senhor, obrigado por esse culto prestado ao Senhor. Obrigado pelas canções tão renovadoras do nosso coração e do nosso compromisso de louvor contigo. Obrigado, Senhor, pelo testemunho missionário que leva o nosso coração a entender a vida para além das nossas necessidades mais imediatas e os nossos sonhos mais particulares, e perceber que nós fazemos parte de um legado maravilhoso, milenar, de amor e de transformação, levando a chama do Evangelho adiante a todos os povos. Obrigado pela Tua palavra lida aqui agora, Senhor, e o que eu te peço é que, em nome de Jesus, a Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, encontre o nosso coração, e encontre o nosso coração como uma terra fértil para que a semente do Evangelho possa germinar, florescer e dar frutos na nossa vida para a Tua glória. Fala com a gente, Deus. Em nome de Jesus, cuida também dos nossos filhos e filhas aqui no segundo andar, para que recebam do Teu amor, recebam da Tua palavra e encontrem a alegria da vida ao lado de Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se você é uma pessoa muito atenta ao calendário e às datas e às celebrações, e não sei se você sabe que dia que se comemora hoje. E se você responder Halloween, eu vou ficar bem preocupado e triste com você. Porque hoje, dia 31 de outubro, a gente celebra os 504 anos da Reforma Protestante. Foi em 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero, um monge agostiniano e um professor de teologia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, fixou as suas 95 teses contra a venda de indulgências, prática da Igreja Católica dos seus dias, na porta da catedral da cidade de Wittenberg. O que Lutero e os outros reformadores que vieram após ele inicialmente buscavam não era a criação de uma nova igreja. Lutero era um monge. Lutero era um professor de teologia que formava novos padres, novos monges. E como doutor em teologia, a prática de Lutero, ao fixar as 95 teses na porta do castelo, da catedral do castelo de Wittenberg, não foi criar uma cisão na igreja existente, mas era promover um debate. Ele queria debater à luz da Bíblia e a partir da teologia os enganos e os equívocos da prática da venda de indulgências. E Lutero colocou ali as suas teses mostrando que, de acordo com a Bíblia e de acordo com a proclamação do Evangelho, o perdão dos nossos pecados se dá pela obra de Cristo realizada na cruz, de uma vez por todas, com a capacidade de perdoar todos os pecados. E que essa obra de Jesus foi oferecida ao pecador por graça e de graça. Então era errado a igreja praticar a venda, o comércio de uma indulgência, que era um documento assinado pelo Papa, que garantia o perdão dos pecados cometidos daquelas pessoas que temiam por seu destino eterno ou que temiam pelo destino eterno de seus entes queridos que já haviam partido, quem sabe estivessem num purgatório, esperando alguma definição da parte de Deus quanto a seu destino eterno. E Lutero, então, deseja a promoção de um debate, e o que ele queria, e que os reformadores que seguiram após ele queriam, não era a criação de uma nova igreja, mas o retorno da igreja ao Evangelho de Cristo. É por isso, e aí surge o nome evangélico.
E é por isso que os reformadores, todos eles, preferiam o título evangélicos ao título de protestantes, porque protestante foi um apelido pejorativo que eles receberam, por conta daquilo que eles acabavam fazendo. À luz da Bíblia, eles protestavam contra o sistema religioso vigente. Só que o que eles queriam era um retorno ao evangelho. Eles diziam: nós somos evangélicos, nós queremos que o evangelho seja o centro da igreja, o centro do cristão, a proclamação de todo cristão. O que Lutero, Melanchthon, Zwinglio, Thomas Mützer, Martin Bucer, João Calvino e outros tantos homens que a história registra para a gente a partir do século XVI queriam era que os cristãos vivessem centrados em Cristo. Era que a igreja conhecesse a palavra de Deus, que conhecendo a palavra de Deus, a igreja amasse a palavra de Deus. E amando a palavra de Deus, a igreja proclamasse a palavra de Deus. Num tempo de obscurantismo da fé, em que as missas eram celebradas em latim, o texto bíblico não era aberto, as pessoas, em sua grande maioria, camponeses, eram iletrados, não tinham educação ao ponto de conseguirem ler as Escrituras, e não havia livre circulação da Bíblia, porque era o tempo em que a imprensa estava sendo desenvolvida também. Então os reformadores, vendo as práticas e as tradições de uma igreja que se distanciava do Cristo pregado nas Escrituras e do Evangelho por ele proclamado, começaram então a anunciar um caminho de retorno. O poderoso agir de Deus que varreu o mundo inteiro a partir da reforma protestante ocorrida na Europa do século XVI, era algo que aqueles reformadores não poderiam prever. Eram estudantes da Bíblia, eram professores de Bíblia, eram homens zelosos com uma fé sincera que queriam apenas um retorno do povo de Deus ao caminho de Deus. Só que o que aconteceu a partir daquilo e varreu o mundo inteiro foi algo que eles não poderiam prever, mas somente o poder de Deus era capaz de realizar e realizou. A história nos mostra o legado da reforma protestante. Os livros de história dão conta disso. Você não precisa ler um livro de história do cristianismo. Você pode ler qualquer livro sincero de qualquer bom historiador. Você não conta a história da Europa sem falar do protestantismo. Você não conta a história dos Estados Unidos da América sem falar do protestantismo e do movimento puritano e da missão de evangelização da Nova Inglaterra, como eles chamavam. Você não fala do novo mundo. Você não fala do Ocidente como nós conhecemos sem falar da reforma protestante. E a história nos mostra o legado que a reforma protestante deixou: direito à educação. A ideia de que a escola deveria ser acessível a todos e não apenas aos nobres e não apenas à realeza, como era nos dias de Lutero. A democratização do ensino e o acesso à educação, alfabetizar o povo com o principal objetivo, que o povo pudesse ter acesso à palavra de Deus, para ler a palavra de Deus e deixar que essa palavra lesse o seu próprio coração e tivesse então as suas vidas moldadas pelo que o livro de Deus ensina. Educação. O legado da reforma através da santidade das vocações humanas, num tempo como no de Lutero, em que se ensinava que havia uma vocação de fato que era santa e sagrada, que era a vocação do ministério, a vocação dos padres, dos monges, das freiras, e que as outras vocações humanas, embora necessárias, elas eram maculadas pelo pecado, porque envolvidas com o mundo, envolvidas com a cultura, de modo que se fosse você um artesão, um sapateiro, uma costureira, um médico, um camponês, não importa, você sempre tinha aquele olhar de que, embora o seu trabalho fosse um trabalho importante para você e até para a sociedade, ele não era tão digno de Deus como o trabalho que o padre, o monge, o teólogo fazia, porque dedicava toda a sua vida aos assuntos de Deus. Lutero e os outros reformadores vieram dizendo o seguinte: não, o Deus soberano distribuiu dons entre os homens. E você pode glorificar a Deus do alto de um púlpito falando sobre a Bíblia, mas você pode glorificar a Deus fazendo os melhores sapatos que você pode fazer e vendê-los pelos preços mais justos que você conseguir vender. E isso é a promoção do bem da sociedade. Dessa forma, Deus usa as vocações humanas para tornar o mundo o lugar mais habitável,
um lugar melhor, e Deus governa a sua criação também através das necessárias vocações humanas. Isso fez uma revolução no mundo daqueles dias, porque as pessoas passaram a entender que elas podiam sim, do seu local de trabalho, prestar culto a Deus, não cantando ou de joelhos dobrados orando, mas fazendo o melhor que podiam fazer, com o dom que receberam de Deus para aquele trabalho. A dignidade do ser humano, criado à imagem de Deus, era algo que os reformadores falavam o tempo todo. O ser humano foi criado à imagem de Deus, então a gente precisa considerar a dignidade que há no ser humano. Por isso, a partir da Reforma Protestante, houve uma grande elevação, por exemplo, do status da mulher na sociedade. A mulher foi deixando de ter aquele lugar de pouca importância ou de pouco valor e foi se dando, conforme o tempo foi passando, a necessária honra e atribuído a necessária atenção à mulher. Um legado da Reforma Protestante. A luta contra a escravidão. Foram protestantes que lutaram por leis que pusessem fim ao tráfico de escravos, por exemplo, ao comércio de escravos. A mentalidade de progresso, uma herança do protestantismo. A mentalidade de avanço científico. Grandes gênios intelectuais do período da Reforma e depois surgiram por conta de sua consciência de fé, desejando fazer o melhor para Deus. Grandes universidades que existem até os nossos dias e são referência no mundo de qualidade de educação, foram fundadas, iniciadas por missionários protestantes que chegavam numa nova região e entendiam o seguinte: nós precisamos aqui instruir os nossos pastores e nós precisamos aqui instruir as nossas crianças e as novas gerações para que elas possam alcançar o maior potencial de Deus para as suas vidas e realizarem a missão que Deus tem para elas. O próprio movimento missionário moderno, hoje nós ouvimos um breve depoimento de um casal de missionários aqui. O movimento missionário, não por um expansionismo político, não pelo desejo de obtenção de novas terras, mas um expansionismo missionário pautado pelo amor e pelo desejo de levar o Evangelho de Cristo, a partir da Reforma Protestante, varreu o mundo. E homens e mulheres deixaram seus continentes, suas famílias, suas vidas, suas zonas de conforto, para dedicarem até o fim as suas vidas e os seus dias à proclamação do Evangelho a povos e culturas distantes. E todas essas coisas que a data de hoje nos faz lembrar se conectam também diretamente com o texto que nós lemos nessa manhã. Todas elas. Porque, como eu disse, nem Lutero, nem Calvino, nem Zwinglio, nem Melanchthon, nem Butzer, nenhum dos outros reformadores podiam prever o que viria. Eles queriam apenas que o seu coração e a sua consciência atrelada à palavra de Deus os mantivesse fiéis a Deus e a igreja de Deus se voltasse para o Deus da palavra e para a palavra de Deus. Mas nós vimos a revolução e falamos um pouco do que varreu o mundo a partir desse movimento. Por quê? Porque Deus é aquele, segundo quem Paulo fala nesse texto que lemos, capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pensa, do que tudo que a gente pede, do que tudo que a gente imagina. E é isso que o texto diz, e eu te convido a ler outra vez esses 2 versos comigo. Aquele, ou para aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Paulo chega ao fim da oração que faz pelos cristãos da cidade de Éfeso aqui. Nós passamos as últimas semanas refletindo verso a verso as coisas pelas quais Paulo ora. O que Paulo pede a Deus pelos cristãos da cidade de Éfeso. E agora ele encerra a sua oração com aquilo que nós chamamos em teologia de doxologia. Doxologia é uma palavra grega que significa glorificação. O que Paulo faz aqui? Ele encerra a sua oração com uma declaração de louvor a Deus e de exaltação a Deus.
Ele pede coisas tão excelentes e maravilhosas em sua oração, que o final da oração é dedicado a louvar a Deus. Ele diz: olha, ao Deus que realiza feitos prodigiosos, além do que a gente pode pedir ou imaginar, a Ele seja a glória em Cristo Jesus, na igreja, por todas as gerações e para todo sempre. É assim que ele acaba a oração, com louvor. E não é surpreendente que Paulo tenha sentido esse forte desejo de louvar a Deus. Pensa mais uma vez comigo as coisas que anteriormente na oração ele pediu a Deus pela vida dos efésios. Ele havia pedido em oração que aqueles crentes da cidade de Éfeso fossem fortalecidos com o poder pelo Espírito. Você lembra? Verso 16. Paulo diz: eu peço, Senhor, que eles sejam fortalecidos no seu interior com o teu poder. E Paulo pede algo maravilhoso demais, porque aqueles eram dias muito difíceis, em que a alma poderia se ver extremamente abalada pelas circunstâncias desafiadoras em que eles se encontravam. Não era fácil ser cristão na cidade de Éfeso no primeiro século. Não era fácil resistir à perseguição. Não era fácil permanecer firme na fé, tendo a sua principal referência de liderança, o seu grande pastor, o apóstolo Paulo, preso em outra cidade, por conta do seu compromisso com a fé. Mas Paulo pede: eu oro, Senhor, para que eles sejam fortalecidos com poder no seu interior. Depois Paulo ora para que Cristo habite o coração deles pela fé. Você lembra disso? Verso 17. Oro também para que Cristo habite seus corações pela fé. O que Paulo pede é que eles não apenas tenham uma experiência episódica com Cristo, mas que de fato Cristo se instale no coração deles. Que o coração de cada cristão da cidade de Éfeso se torne uma casa para a habitação de Jesus. E ele segue a sua oração dizendo para que então assim eles possam conhecer o amor de Cristo que ultrapassa todo conhecimento. Nós ouvimos o João falando sobre isso aqui nas últimas semanas. Conhecer aquilo que transcende o conhecimento. O que Paulo está dizendo na oração, ou pedindo na oração, uma vez que Cristo não se torna uma referência distante, mas alguém que veio habitar o meu coração. O meu conhecimento dele não é mais um conhecimento subjetivo, ou teórico, ou especulativo, mas é o conhecimento de alguém que prova, de alguém que experimenta de seu amor, de alguém que está vinculado à realidade desse amor, e é isso que Paulo está pedindo em oração, e acima de tudo, no ponto mais alto que ele podia chegar em sua oração, Paulo ora para que os cristãos em Éfeso fossem cheios de toda a plenitude de Deus. Ele não podia chegar num lugar mais alto. Ele não podia pedir coisa mais elevada do que expressar o seu desejo de que a vida de cada cristão e cristã da cidade de Éfeso fosse saturada pela vida de Deus. Que o relacionamento deles com Deus fosse um relacionamento tão real, tão vivo e tão intenso, que fosse uma experiência, como nós ouvimos aqui na semana passada, durante a liturgia, o Fernando mencionando, uma experiência de vida na vida, a abundante vida de Deus preenchendo a vida da gente. E o apóstolo Paulo sabia que as respostas para pedidos tão elevados que ele fez e tão grandiosos que ele fez só são possíveis mediante o poder de Deus e por causa da graça de Deus. E Paulo está tão consciente disso, e Paulo está tão comovido com isso e por isso, que o seu coração parece arder de desejo de louvar a Deus. Por isso a gente está lendo essas palavras no final da oração e vendo que são palavras que expressam louvor. O seu coração ardia de desejo de dar graças a Deus, de dar glória a Deus, de reconhecer a grandeza do Deus que tornou essas coisas possíveis ao homem. Ter o íntimo fortalecido mesmo na mais severa tribulação, não por conta de uma posição emocional muito forte e robusta que você tem, mas por causa de um poder que é instalado em você por obra do Espírito de Deus. Ter o seu coração transformado numa casa em que Cristo habita, de modo que Jesus não se torna alguém com quem você tem uma referência religiosa distante, mas o teu Senhor que habita teu coração, e agora o seu conhecimento dele não é um conhecimento apenas do discurso, mas é o conhecimento da experiência, de quem prova desse amor. E então o desejo de que alguém tão limitado como eu e como você pode passar pela experiência de conhecer a plenitude de Deus preenchendo a nossa vida.
coisas impressionantes e maravilhosas que ele coloca em oração diante de Deus. E, meus irmãos, eu não sei se você nota, mas a linguagem humana, ela é absurdamente insuficiente para expressar e para explicar a grandeza do poder de Deus. A linguagem humana encontra os seus limites. A gente lê o texto aqui, como fizemos na NVI, e a tradução tenta organizar para a gente o texto de modo que a gente possa compreender a mensagem, mas no original, esse texto aqui escrito no grego pelo apóstolo Paulo, é interessante porque Paulo vai de um superlativo ao outro. Ele vai de exagero em exagero, tentando expressar através da linguagem aquilo que a linguagem humana não pode expressar. Se a gente tenta fazer uma tradução direta do grego mais puro, é como se Paulo estivesse dizendo, forçando a ênfase, mais ou menos o seguinte: ao Deus que é poderoso acima de todas as coisas, para fazer muitíssimo mais abundantemente além, olha o exagero, muitíssimo mais abundantemente além do que tudo o que podemos pedir ou pensar, a Ele seja a glória. Você percebe como que intencionalmente Paulo leva a linguagem ao limite extremo? É porque ele está tentando definir o indefinível. A grandeza do poder de Deus. Ele está tentando definir o indefinível, ele está tentando tomar a medida daquilo que é imensurável em seu tamanho e em sua extensão. Ele está tentando colocar em termos humanos aquilo que é ilimitado, aquilo que é absoluto. E por isso a gente não conhece, a gente não domina, a gente não compreende. E, queridos, o que isso nos ensina, prática e diretamente hoje? Isso nos ensina que nós precisamos ter mais consciência quando oramos. E isso nos ensina que nós precisamos ter maior expectativa quando nós oramos. Eu sei que o tema oração é sempre desafiador. E eu sei que o tema oração pode ser sempre muito mal compreendido. Porque, infelizmente, algumas pessoas cheias de ganância, cheias de apetite por coisas materiais, revelam quão pouco do céu há em suas vidas, quando fazem da oração apenas um instrumento para a obtenção dos seus desejos mais egoístas. Então a pessoa diz o seguinte: eu acredito que Deus é o Todo-Poderoso. Eu acredito nesse texto que acabamos de ler, que Deus é aquele que tem poder infinitamente, muito mais abundantemente além do que tudo que eu sou até capaz de pedir. E é por isso mesmo que eu vou pedir tudo que eu quero pedir. E o cara vai lá e abre a lista de desejos dele, entendendo Deus quase que como um gênio da lâmpada mágica, um realizador dos seus desejos, um realizador mágico das suas vontades. E ele coloca para fora todo o seu potencial egoísta e todo o seu apego a coisas terrenas nessas orações. E eu sei, é um erro pensar assim. É um erro lidar com a oração como esse poder mágico para que eu conquiste aquilo que a minha ambição é capaz de almejar e desejar. Mas há também um outro extremo, tão perigoso quanto esse, e que eu receio que infelizmente a gente caia muito mais nesse outro extremo do que no primeiro. É o extremo de quando muitas vezes nós somos tentados a medir Deus com a nossa régua. E nós projetamos em Deus a nossa limitada capacidade para a vida e para as coisas. Então, quando oramos, ou quando colocamos diante de Deus as nossas questões e as nossas necessidades, nós damos total destaque e ênfase ao quão difíceis elas são, quão humanamente impossíveis elas parecem. Isso de alguma forma afeta a maneira como nos aproximamos de Deus em oração. Nós pensamos até que alguns pedidos de oração são meio que atrevidos. Eu não vou colocar isso diante de Deus, eu não vou pedir assim para Deus, porque isso é quase um atrevimento. Ou então que alguns pedidos de oração que nós até temos vontade de fazer a Deus, mas receamos fazê-lo, são pedidos impossíveis. Sabe aquela coisa que você guarda lá dentro do teu peito e faz você pensar o seguinte: olha, desculpa, mas isso nem Deus dá jeito. E disso aí nem Deus cuida, nem Deus muda, nem Deus resolve. Talvez você não verbalize isso numa conversa, mas quantas vezes você já sentiu isso no teu coração? Olha, é isso que eu estou passando agora, esse sentimento, essa revolta,
isso que está acontecendo agora na minha vida, que chegou, que se instalou, isso nem Deus muda. É muito forte. E aí nós oramos então sem nenhum fervor. Oramos como se Deus fosse tão limitado quanto nós somos limitados. E fazemos aquela oração protocolar cristã, porque cristãos somos. E colocamos as nossas demandas diante de Deus, do tipo: Deus, obrigado por esse dia, e abençoa o dia, abençoa o meu trabalho, se for da tua vontade que tudo vá bem, abençoa os enlutados, traz alegria para aquele que está abatido, obrigado pelas bênçãos das pessoas que nós amamos, cuida da minha saúde, abençoa a refeição que eu vou ter no almoço, o cafezinho da tarde, que não me faça mal, e que eu possa chegar em casa no final do dia em segurança, se isso for da tua vontade, em nome de Jesus, amém. E quando oramos assim, ficamos felizes, quase que avivados. Uau, orei. Não passei 24 horas sem fazer uma oração, mas é uma oração assim, sem fervor, porque de alguma forma a gente acha que Deus é tão refém das circunstâncias como a gente, tão limitado quanto nós somos. Então, diante de um texto como esse, o conselho que eu posso te trazer hoje é: sempre que você orar, faça antes algumas perguntas, porque isso vai te ajudar a orar melhor. Faça antes algumas perguntas. Primeiro, a quem eu vou orar? Essa é uma pergunta simples e maravilhosa. A quem eu vou orar? Quem é o ser e qual é a verdade concernente ao ser a quem estou prestes a dirigir a minha oração? Quem é ele? Quem é este diante de quem eu vou fechar os meus olhos, vou dobrar os meus joelhos, vou levantar as minhas mãos e vou colocar para fora do meu peito aquilo que me aperta, aquilo que me oprime, aquilo que me angustia, e vou colocar diante dele? Quem é ele? Um grande compositor cristão do passado foi também um pastor anglicano chamado John Newton. John Newton ficou conhecido mundialmente por ser o compositor da música Amazing Grace, que a gente canta aqui na igreja, inclusive, e tantas igrejas ao redor do mundo cantam. História mais singular ainda, porque John Newton, antes de sua conversão ao cristianismo, ele era um traficante de escravos. E Amazing Grace foi uma música composta por ele em cima de uma melodia de lamento que ele escutava nos navios negreiros transportando os escravos cantando e entoando a sua melodia de lamento, enquanto viajavam para longe de sua terra para serem vendidos e servirem como escravos. E John Newton escreve Amazing Grace. Mas essa não é a única canção que esse homem alcançado por Cristo escreve. Ele escreve uma outra música em que, num determinado trecho, ele diz o seguinte: ante um rei vens comparecer, grandes petições vens trazer, pois sua graça e seu poder são tais que ninguém pode pedir demais. Eu estou dizendo que quando a gente vai orar, a gente tem que fazer algumas perguntas antes. A quem eu estou orando? Quem é o ser e qual é a verdade concernente ao ser a quem eu vou dirigir a minha oração? E John Newton, no trecho dessa música, responde para nós quem é o Deus a quem oramos. Ele diz: diante de um rei você vem comparecer, e grandes petições vem trazer, grandes, e você as leva diante de Deus por uma única razão: a sua graça e o seu poder são tais que ninguém é capaz de pedir demasiadamente, pedir demais. Querido, leve a Deus os seus pedidos de oração mais ousados, e até aqueles que são considerados humanamente impossíveis. Leve diante de Deus. Não tema o perigo de ultrapassar o limite. Você nunca vai ultrapassar o limite do poder de Deus para realizar qualquer coisa que seja. Porque, como diz John Newton na sua música, ninguém pode pedir demais, uma vez que a sua graça e o seu poder são tão imensuráveis. Deus é poderoso para fazer o que lhe pedimos em genuína oração, e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos também. Não façamos da oração instrumento de barganha, não façamos da oração essa expressão do nosso egoísmo, da nossa avareza, do nosso desejo de riqueza, tão indiferente à realidade do mundo à nossa volta. Não é quanto a isso que eu estou estimulando você a orar, mas sabe aquelas orações que você acha
tão impróprias você fazer e tão ousadas, e que só o grande poder de Deus poderia promover na sua vida e na sua história, são essas orações a que me refiro. É quando você se apresenta diante de Deus para colocar a vida de alguém que você ama, ou simplesmente a vida de alguém que, pelo estado que se encontra em sua saúde, toca o teu coração profundamente, te angustia ver o quadro de agonia e aflição daquela pessoa, daquela família, e quando você se coloca diante de Deus a orar, clamando por cura, você ora sabendo que está diante do Rei que tem poder imensuravelmente maior do que você pode pedir ou imaginar, do que a ciência pode fazer, do que o melhor médico, o melhor grupo da medicina pode fazer e transformar a realidade de um enfermo para a glória dele. E quando você ora sabendo que Ele é soberano, confiando na sua soberania e no seu caráter, você ora pedindo por isso, crendo que Ele é poderoso para fazer. São essas coisas que eu digo, coisas como essa. E não apenas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir, mas diz Paulo, Ele é poderoso para fazer mais até do que nós somos capazes de pensar. Queridos, um grande erro de todo cristão é, por vezes, limitar o poder eterno e absoluto de Deus, reduzindo ao tamanho das nossas mentes. Às vezes a gente se julga inteligente mais, capazes mais, e a gente pega o poder ilimitado e absoluto de Deus e o reduz ao tamanho da nossa mente, dos nossos conceitos, do nosso entendimento. E aí nós limitamos o poder de Deus algumas vezes. Nós limitamos o poder de Deus quando pensamos que a situação de alguém é de tão grande perdição que para aquela pessoa não há esperança de salvação. Você olha e diz, não, é impossível. Tudo que ele vive, tudo que ele fala, toda forma ofensiva ou toda maneira indiferente que ele tem para com Deus e para com Cristo, apenas revela que aquela pessoa não há para ela esperança de salvação, de transformação, e a gente limita o poder de Deus, aquilo que a gente consegue compreender avaliando uma circunstância diante dos nossos olhos. Nós limitamos o poder de Deus quando pensamos que as mudanças que são necessárias para que a nossa família se torne tudo aquilo que Deus idealizou para ela, essas transformações nunca vão ocorrer. A gente acha que porque entramos num modus operandi tão constante, tão contínuo, de maus hábitos, mau comportamento, indiferença emocional, o tratamento não sendo bom dentro de casa, a gente acha que isso vai perdurar para sempre, e esse será o cenário da nossa família, e que nem Deus pode mudar isso. Limitamos o poder de Deus. Nós limitamos o poder de Deus quando pensamos que a dor que se instalou em nossa vida nunca mais vai nos deixar. A dor que faz sofrer, a dor que pede lágrimas que a gente acha que já não tem mais de onde tirar, mas continua saindo dos nossos olhos, a dor que tira da gente o gosto da vida, a dor que tira da gente tantas coisas porque antes tirou alguém, e a gente passa, isso não vai embora, a gente pensa, isso não vai embora, isso não acaba. Passaram 2 meses, 6 meses, 2 anos, e a coisa continua. E a gente limita o poder de Deus, achando que aquilo nunca vai mudar, porque nem Deus pode mudar o quadro. Limitamos o poder de Deus quando pensamos que recomeçar é uma palavra que deveria ser riscada do nosso vocabulário, porque quanto a nós estamos fadados a viver essa tal subvida mesmo. E por tantos erros, e por tantos descaminhos, e por tantas escolhas equivocadas, e por tantas feridas existenciais e relacionais, para nós não há esperança, não há recomeço, é estação final, e a gente esquece do Deus dos recomeços, tão presente na Bíblia, com tantas histórias maravilhosas e inspiradoras. Nós limitamos o poder de Deus quando pensamos que não podemos ser cheios da vida dEle na vida da gente, e pensamos que não podemos ser usados por Ele, para a glória dEle no mundo. E aí sabe o que acontece? A gente já não ora mais, a gente já não diz, Senhor, eis-me aqui, faz em mim segundo o teu querer. Senhor, eis-me aqui. Muitas vezes um caco existencial, consciente dos meus pecados, das minhas limitações, mas eu sei que o Senhor é o Deus que faz feitos prodigiosos e levanta homens e mulheres inimagináveis, impensáveis na lógica humana, e faz deles grandes instrumentos do teu amor e da tua glória no mundo.
revelando antes e acima de tudo que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso. Então, Deus, eu oro com fervor, sabendo que aquilo que eu consigo enxergar quando olho no espelho para mim mesmo, me revela uma limitação crônica, extrema, mas quando eu olho pela ótica da Tua palavra, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer uma grande obra em minha vida e através da minha vida. Então, Deus, eis-me aqui, eu me coloco disponível e não imporei ao Senhor os limites que eu imponho a mim. Mas quantas vezes, há quanto tempo você não ora assim? Há quanto tempo você não diz, Deus, eis-me aqui, faça em mim segundo o teu querer? Quando essa incredulidade visitar o seu coração, lembre-se das palavras do Senhor Jesus dizendo, lá em Mateus capítulo 19, verso 26, se eu não me engano, Jesus diz assim, pois para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Sabe quando aconteceu esse diálogo? Quando os discípulos de Jesus, ouvindo dos lábios de Jesus o seguinte, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, por conta do seu apego às suas muitas posses. Os discípulos ficam tristes e eles falam para Jesus, Senhor, para que então? Como então é possível alguém ser salvo e entrar no reino dos céus? E Jesus responde, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O rico ou o pobre, não importa. Para Deus todas as coisas são possíveis. Como diz o texto aqui, seguindo, para a gente concluir, Paulo diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Paulo não está falando, então, gente, de maneira teórica, ele está apelando para a nossa experiência, a minha e a sua. O poder para realizar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos a que Paulo se refere, já está operando em nós, é o que ele diz. Esse poder esteve operando no próprio Paulo, ao realizar a transformação tão inimaginável da sua vida. Lembra da história desse homem? De perseguidor da igreja, ele passa a promotor da igreja. De inimigo de Cristo, ele passa a apóstolo de Cristo. De alguém que queria matar a fé cristã, ele passa a ser alguém disposto a morrer pela fé cristã. Que transformação impensável! O poder de Deus operando nele fez essas coisas. Esse mesmo poder estava também operando entre os cristãos da cidade de Éfeso, para quem Paulo escreve. Você lembra como Paulo descreve a vida deles anteriormente? Eles estavam distantes de Deus. Eles eram inimigos de Deus, eles eram idólatras, eles não tinham parte alguma nas promessas de Deus para o seu povo. Diz Paulo que eles estavam sem Deus no mundo e sem esperança. E como é que se tornaram cristãos? Tanto Paulo quanto os crentes da cidade de Éfeso, pela mesma razão. Aquilo que para o homem é impossível, mas para Deus, aquele cujo poder é capaz de realizar muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, todas as coisas são possíveis. É por isso que a gente gosta tanto de usar a expressão, e algumas canções antigas usavam tanto essa expressão, o Deus dos impossíveis. Porque quem pode salvar a si mesmo? Quem pode converter o seu próprio caminho a Cristo? Quem pode dizer, a partir de agora eu mudo de fato a minha vida e desejo amar profundamente a Deus, acima e além de qualquer outra coisa. Ele vai ser o meu amor maior e todas as outras áreas da minha vida serão reguladas pela realidade desse amor fervente. Ninguém pode, nem eu nem você, mas Deus realiza isso em nosso coração e esse desejo vai surgindo de modo sincero e ele vai chegando à sua realização por causa do poder do Espírito atuando em nós. E queridos, esse mesmo poder tem operado na minha vida e na sua, se nós somos cristãos. Foi esse poder que nos levou à conversão, quando vivíamos totalmente desconectados de Deus. É esse poder que diariamente firma a nossa fé. É esse poder que nos consola e nos fortalece nos dias da aflição. É esse poder que provê diariamente as nossas necessidades. Concluindo, queridos, porque eu já passei da hora, me perdoem por isso. No verso 21, Paulo diz, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Um dos principais pilares da reforma protestante, iniciada há 504 anos com Martinho Lutero,
É aquilo que os reformadores chamavam de soli deo gloria. Uma herança da reforma protestante é aquilo que nós chamamos em teologia de os 5 solas. Solus Christus, sola gratia, sola fide, sola scriptura e soli deo gloria. São princípios anunciados no latim que falam somente Cristo, a salvação é somente em Cristo, somente a Escritura tem autoridade reguladora sobre a vida do cristão, é somente pela fé, e é tudo somente apenas pela graça, e é tudo somente para a glória de Deus. Esse soli deo gloria é a noção de que Deus, e somente Deus, é merecedor da glória que você e eu devemos dar. A igreja deve existir somente para a glória de Deus. Cada cristão deve viver exclusivamente para a glória de Deus. Esse era o anúncio da reforma protestante, da qual nós somos herdeiros, da qual nós somos filhos. E é assim que Paulo encerra a sua oração. Ao Deus dos grandes e inimagináveis feitos, ao Deus que realiza coisas maiores e além do que pedimos e do que pensamos, a Ele e somente a Ele seja a glória, não apenas ontem, não apenas quando olhamos para a história do cristianismo no passado e falamos que história gloriosa. A Ele seja a glória, não somente hoje, mas por todas as gerações e para todo sempre. É assim que Paulo encerra esse capítulo 3 da sua carta. É assim que ele encerra a oração que faz pelos Efésios, louvando a Deus, dizendo que aquele que realiza grandes coisas é digno da maior glória que há em nós e da maior glória da igreja, não apenas agora, mas em todas as gerações e para todo o sempre. Meu irmão, que o nosso maior desejo seja o de viver para a glória de Deus em cada aspecto e todos os dias. E que as nossas orações sejam tão cheias de ousadia e de fé, como grande é o poder daquele Deus capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que a gente pare de medir Deus pelas nossas capacidades e nós possamos olhar para a revelação que Ele deu de si mesmo e possamos orar com mais ousadia e confiança. E eu falo a você que talvez me escute, estando aqui ou estando online, e que sabe quantas vezes você buscou esse algo além do que pensa e além do que pede para a sua própria vida. Tateou aqui e ali e ainda não encontrou. Acredite no que eu tenho para te dizer. Você vai descobrir a vida abundante, você vai descobrir a real vida de valor e de propósito quando você se render totalmente a esse Cristo, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Aquilo que a sua capacidade consegue estabelecer como cenário ideal para você, o teu sonho, o teu projeto, o teu alvo, Deus é poderoso não para assassinar o seu sonho, mas para melhorar o seu sonho, para fazer você sonhar com aquilo que Ele tem para você, que, como diz a Bíblia, é sempre bom, perfeito e agradável. Então, se você ouve essa mensagem aqui, de alguma forma, o seu coração se sente motivado, desejoso de viver esse algo a mais que apenas Deus pode te oferecer, renda seu coração a Cristo hoje, se batize, seja parte da igreja de Jesus e você verá, não os dias mais fáceis da sua vida, mas eu tenho certeza que os melhores dias da sua vida, com significado e propósito, iniciando a partir dessa preciosa decisão. Vamos orar todos juntos nesse momento. Deus querido, obrigado por hoje. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque hoje a gente comemora a lembrança de uma data tão importante para a nossa fé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre levanta no mundo e na sociedade aqueles que buscam um testemunho coerente com a Tua palavra. E o Senhor não deixa o Teu povo andar nas trevas da escuridão, mas o Senhor sempre faz a luz do Teu Evangelho brilhar. E hoje a gente celebra, Senhor, esse feito tão maravilhoso de mais de 500 anos da Reforma Protestante. E oramos pela igreja, não apenas a nossa, mas a igreja do Senhor ao redor do mundo, que tantas vezes dá claros sinais de que precisa de outra reforma, que precisa de arrependimento, que precisa de fidelidade às Escrituras, que precisa de um retorno ao Deus da palavra e à palavra de Deus. Que o Senhor continue levantando o Teu povo, a Tua igreja, que o Senhor continue fazendo de nós homens e mulheres dedicados a viver para a Tua máxima glória,
que cada aspecto da nossa vida, na nossa vida familiar, profissional, nossos relacionamentos sociais, o nosso compromisso público e o nosso lazer mais descomprometido, tudo, Senhor, tem a primeira intenção de glorificar o Teu nome, e que as nossas orações sejam mais cheias de fé e sejam também mais ousadas, não porque nós temos a capacidade de pedir coisas grandes, ou porque nós temos a capacidade de realizar grandes feitos, mas porque o Senhor é aquele que está acima e além do que a nossa mente é capaz de projetar, e os nossos pedidos são capazes de estabelecer. Oramos também por essa igreja, entregamos a Plena Rio nas Tuas mãos, porque sabemos que aquilo que a gente idealiza e pensa encontra-se muito aquém daquilo que o Seu poder é capaz de fazer em nosso meio e através de nós. Para a glória do Teu nome nós oramos, Senhor. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com a vida de cada um aqui entre nós, nesse lugar ou na transmissão online, hoje e para todo sempre, Jesus. Amém e amém.